A paz do Senhor, mais uma desgraça. Chamamos isso de desgraça, né, irmão? Chamamos isto de blasfêmia. Se você quer saber o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, está aí, né? É uma vergonha para essa igreja de pé. Como ficar calado no meio de um evangelho podre, no meio de um evangelho sujo, no meio de um evangelho que verdadeiramente o próprio Deus desconhece e causou ânsia de vômito em seu estômago. Veja bem o que você vai ver aqui. A descrição desta matéria vai ficar aqui, certo? Cada dia que a gente abre, que a gente vasculha a internet, a gente acha coisas absurdas. Absurdíssima. O mundo virou contra os santos de Deus. Inclusive, vejamos aí, tem padres, papa, que blasfemam contra Jesus. Temos vídeos aí, depois a gente vai comentar sobre isso. Eu vou falar uma coisa. Agora, sabemos também que existem muitos católicos que têm boa índole, né? E que dentro deles ainda, né, existe um espírito cristão que será revelado para que eles não vivam cegos caminhando guiados por esses cegos. A Bíblia diz que nos sinais dos tempos muitas apostatarão da fé. Muitas pessoas abandonarão a verdadeira fé. Inclusive, irmão, eu tenho vergonha de estar aqui falando, irmão, de igrejas que verdadeiramente são igrejas, digamos aí que igrejas que são evangélicas, né? Evangélicas. Veja que nesta igreja, né, o mundo já entrou lá dentro. Eles passam filme chamado na frente do altar, filme de terror. Eles passam o filme do Chuck, a mulher do Chuck, sei lá, o grito. Eles passam o filme de tudo quanto é demônios e leva demônio para as pessoas, e as pessoas cada dia mais estão cegas. A gente prega para essas pessoas, desses ministério, quando a gente chega e fala para as pessoas, veja que aonde que existe festa do Halloween dentro da igreja, aonde que existe festas de quadrilha dentro da igreja, com direito a quentão, aonde que existe festa dos monstros, daquele que tiver a fantasia mais monstruosa seriam premiados, pondo a máscara na cara das pessoas, e na verdade as pessoas compram as máscaras de demônios e vão para estas igrejas para parecer o mais terror, e eles são contemplados por estar terror. Sabe o que é isso, irmão? É que o diabo quer esconder sempre a face original de Deus, e ele usa esses meios de igrejas que profanam o santuário de Deus, que parabéns por isso, parabéns. Sabe por quê? Porque você continua cego, guiado por cego. O Deus deste século cegou o entendimento, Deus com D minúsculo, para que o povo não resplandeça a glória de Deus na vida dessas pessoas e que elas não vejam a luz do dia e que elas só andem em treva e continuam em trevas. Aqueles que são de Deus, que ouve esta voz, que ouve esta matéria, que lê o que está escrito, isso não sou eu, sou apenas divulgador. Sou apenas contador dos fatos do que existe e que há comprovação nos sites. E isto é verdade pura. Não há nenhuma mentira. E o pior é que ainda tem pessoas tão cegas, tão mortas, tão podre, tão potrificada, tão em decomposição espiritual, que tem a coragem de vir aqui e ainda dizer assim: será que isto é verdade? A cegueira está tão contaminada nessas vidas que elas não conseguem mais ver sequer uma fresta da luz pela porta da salvação. A porta da graça já se fechou para essas pessoas há muito tempo. Por quê? Porque elas não conseguem enxergar a luz. Elas vão continuar sem azeite nas suas lamparinas, elas vão continuar dormindo, gargarejando, curtindo o mundo e fazendo e parecendo com o mundo, enquanto nós, as prudentes, estamos aqui abandonando o pecado, os desejos da carne, tudo aquilo que verdadeiramente tem levado as pessoas ao inferno. Nós estamos livrando.
livrando-se daquelas coisas que têm levado as pessoas ao inferno. E nós estamos glorificando a Deus porque o Senhor está vindo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Não quero ser muito tenso, mas eu vou ler a matéria arrogante que este reverendo nunca existiu isto no meio do evangélico. Nunca existiu isso no meio do patamar protestante. O protestantismo não carrega esses nomes que são nomes litígicos que referem-se ao catolicismo, à igreja pagã. Então veja bem que esse tal de reverendo, bispo, né? Antigamente, só porque a Bíblia chama os apóstolos de apóstolos, que são seguidores de Cristo, apóstolos somos todos. Todos que seguem a Cristo são apóstolos, né? E na verdade, mas os verdadeiros apóstolos são aqueles que verdadeiramente tiveram encontro com Cristo e que andaram com Cristo naquela época. E nós seguimos as mensagens que esses apóstolos trouxeram através de Cristo para nós. Cristo trouxe e mandou através deles. E eu vou falar uma coisa para você. Então, reverendo você já sabe que é padre, tá? Não existe bispa na Bíblia, certo? Bispo é um homem que a autoridade eclesiástica lá do catolicismo pagão que governa uma diocese. No meio o evangélico não existe esses litúrgicos nomes. Isso são trago das trevas e inserido no meio do arraial de Israel. Assim como o Egito inseriu a desgraça deles, o pecado deles, no meio do povo de Deus, como Deus disse lá em Gênesis 35, que ele só iria com o povo depois que eles abandonassem os deuses deles e mudassem suas vestes. Infelizmente, estamos vendo as coisas piorar. A Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos esfriaria. E o amor deles esfriou. E você continua frio igual a eles, se você concorda com eles. Vamos ler então esse dente da igreja do evangelho quadrangular. Que de quadrado eles não são. Jesus mentiu. Abre aspa, fecha aspa. Algo verdadeiramente estarrecedor vir umas palavras dessas de um profano caído, porque caiu do céu eles, para vir aqui agora anunciar e falar do nosso Jesus, aquele que verdadeiramente ele conseguiu conquistar muitas pessoas usando o nome dele em vão para levar ao inferno. Infelizmente. E você que veira, não existe pecado contra o Espírito Santo. Jó não existiu e Ananias e Safira são personagens inventadas. Veja, eu não vou nem pegar a Bíblia aqui para mostrar para vocês, para mostrar e distorcer para a palavra desse cara aqui e voltar ao concerto. Quer dizer que Pedro, quando pegou Ananias e Safira, mentiram diante de Paulo. Isso ali era uma liturgia, simplesmente. Isso ali era uma ilusão, era uma parábola, uma ilustração. Onde chega a mente desses devassos? Onde chega a mente desses satanistas? Aonde chega, a que ponto vão chegar este povo? Já basta o povo ímpio, já basta o povo satânico, né, blasfemar do nosso Cristo, blasfemar daquele que deu a vida, daquele que dá o ar, o oxigênio. Já basta isso, né, irmão? Já basta. Veja bem, esse sim, a Daniela Mercules acertou. Sem demônio, esses não vivem. Sem demônio, esses não vivem. Porque os verdadeiros cristãos vivem através do Espírito Santo do nome de Jesus. Devasso, satanista e maligno. Nenhum cristão com a sã consciência, nem mesmo os mais ímpios que temem a Deus, aceita as palavras deste homem. Isso aí é a matéria de 1º de agosto de 2018. Vamos ler aqui. Não vou demorar não, porque eu tenho que fazer alguma coisa. Vamos lá. O presidente nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, reverendo Mário, reverendo, que pastor de ovelha nunca foi, sempre foi lobo, está tendo que lidar com uma crise interna no ministério causada por algumas de suas ministrações durante a Convenção Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular em 2018. Sabe por que Deus permitiu isso? Porque muitos que são idólatras a ele, muitos são idólatras à placa, não acredita no que é preciso Deus permitir com que o seu próprio líder potrificados, né? Eles venham a público para eles falar que eles ensinam a vocês a blasfemar aí contra Deus e descrer na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a regra de fé do cristão.
Mário de Oliveira é acusado de ter pregado diversas... Veja bem que até o diabo, ele crê de estremecer, mas e não obedece. Esse crê, não treme e não obedece. Então ele vinha aqui dizer que Jesus mentiu ao pregar que existe pecado contra o Espírito Santo, né? Então vou ler aqui abaixo aqui as falas desse tal de Satanás, que todos eles são dessa igreja. O que esse cara tem? Ele está chamando a Bíblia de mentirosa. Ele está chamando Jesus de mentiroso. Ele está trazendo realmente uma ira do inferno para provocar os cristãos, para que os cristãos odeiem ele muito mais, para que os cristãos morram e vão para o inferno junto com ele. Mas eu quero dizer, odiar ele, nós nunca vamos odiar. Mas odiar a atitude dele, os santos têm que repudiar. Porque a Bíblia fala, vamos ver o que esses pastores falam aí. É só eu que falo aqui. Cadê aqueles pastores que se diz homem de Deus, que defende a palavra de Deus? Cadê? Não entra ninguém aqui, sabe por quê? Porque eles têm dinheiro, eles têm fama, eles têm, entre eles lá... E Jesus disse, queres saber quem eu sou? Examine-se as escrituras. E se ele chama Jesus de mentiroso, né? Ele está descrendo na Bíblia por completa. E você que é liderado por esse satanista, que os espinhos será arrancado e será queimado. Então esse cara, ele diz assim, e ele falava por meio de parábolas. O que era parábolas, né? Não era fatos acontecidos, mas eram exemplos, inclusive. Fiz uma pesquisa a respeito do livro de Jó, e a conclusão dos pesquisadores é que Jó, na verdade, não foi um personagem real. Foi uma coisa, uma história criada para aliciar a fé, que é uma história boa e bonita. Fala a retirada da pregação do rei Vê, meu irmão. Esse cara é um louco, esse cara é um devasso, esse cara é um doente, esse cara é um demente. Como esse cara desafia um Deus que até hoje deu vida para ele? Ele sabe que por estas palavras que ele falou está aí na mídia, está aí destruindo mais a igreja. Acabou, eu disse para vocês. Ele vai pagar muito caro. Então ele diz aqui, ó, Ananias e Safira não existiram. Mas que cara demente é esse? Eu quero... Deus tenha misericórdia e piedade da tua alma, mas infelizmente, acredito eu que você... Olha o tanto de multidão que estão vendo da sua própria denominação, né? As tuas mentiras, os teus engodos, as tuas trapaças. Isso é muito bom, sabe para quê? Para que estas pessoas que adoram a Deus de verdade, que estão numa igreja enganados pelos pseudos pastores satanistas, eles fujam e saem enquanto é tempo antes que fiquem para trás. Foi bom, porque nada oculto que fica oculto, senão Jesus venha revelar. E aí está. E ele diz que estas não foi uma história, não foi um acontecimento verdadeiro. Primeira hipótese, não foi um acontecimento verdadeiro. Mas eu quero crer que essa passagem de Ananias e Safira foi uma história criada para amedrontar, para assustar os crentes e chantageá-los para trazer dinheiro e colocá-lo nos pés dos apóstolos ou discípulos, né? Fala retirada da pregação. Veja bem, esse cara já enriqueceu, já foi milionário depois que ele uma só religião, que eles são parte, né, do governo da besta. E você também que segue esse satanista e a placa de igreja, porque Jesus esteve dentro de uma igreja para mostrar que deveria estar agarrado e adorar uma placa. Embora ele entrou numa casa de oração, certo? Aonde os ladrões estavam lá roubando, fazendo acontecer. Meu Jesus deve congregar. Mas quando você defende uma placa de igreja, quando você defende um líder, quando você defende parede, você é mais morto do que o próprio diabo. Então veja bem que ele ainda tem essa coragem de falar que Ananias e Safira não existiram, né? Vamos lá, outro aqui. Não existe pecado contra o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Aí eu comecei a conversar com muitos teólogos. Tá vendo o que leva a teologia? Teologia do inferno, Satanás, ele vem misturando tudo. Nenhum deles definiu para mim qual é o pecado contra o Espírito Santo. Eu cheguei a uma conclusão que não existe pecado contra o Espírito Santo. Esse cara está pecando contra o Espírito Santo. Isto é pecado contra o Espírito Santo. Isto é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Desde quando ele deixou de crer no Espírito Santo, ele deixa de crer em Deus. Desde quando ele deixa de crer em Jesus, e no Espírito Santo, ele deixa de crer em Jesus. Então ele é blasfêmico, ele blasfemou contra a Trindade, ou seja, contra a terceira pessoa, né? Mesmo que não ache a palavra Trindade, mas três são trino. Então veja bem, que eu digo na Bíblia, né? Então veja bem, e ele diz assim ainda, né? Eu passei então a procurar tentar descobrir o que é pecado contra o Espírito Santo. Para começar, como é que você pode pecar para uma pessoa que você não vê? Esse cara é louco, esse é um pervertido, esse cara é um satanista. Ou seu abestado do inferno, ou caído, ou filho de Acã,
ou gerado pela pombagira, lá no útero da pomba da Jezabel. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se esperam. Ninguém precisa ver Deus, ninguém precisa ver Jesus para crer nele, não. É só olhar ao teu redor e olhar para tua cara mesmo. Se você não quer ver, se você quer ver a existência de Deus lá no espelho, e olha, se você, por menos, se o espelho que você tem na tua casa não apresentar o Satanás, né, na tua frente, mas se apresentar ainda a imagem semelhante de Deus, você vai ver que é isto aí. Se apresentar Satanás também, foi o próprio Deus que fez ele ali daquela forma. Então você está no pacote, na carcaça certa. Mas que idiotice, que burrice, né? Então esse cara, ele não acredita no mundo invisível, quer dizer, mas ele acredita no diabo. Como pode? Eu não posso estar ouvindo isso aqui. Eu vou depois fazer uma matéria mais completa disso aqui, eu vou fazer rapidinho. Vejamos o que ele falou sobre esse assunto. Mateus 12, 30 e 31 diz: aquele que não está comigo está contra mim, aquele que comigo não ajunta espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Ele mesmo já está ciente que ele não está perdoado, porque ele virou um satanista e você ainda tem coragem de ser apacentado nessa garganta do diabo, comendo ração de Satanás, comendo a bosta de Satanás e ainda, né, lambuzando, nadando nela e dizendo que esse cara é de Deus, que essa igreja, né, tem tudo a ver com Deus. Não, Deus tem uma igreja dentro desse templo, mas esse templo, ele tem que ser derrubado segundo a palavra de Deus. E vou te dizer uma coisa, no dia da grande tribulação, eles serão vistos derrubados. Veja bem outra coisa aqui, contra a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular. Olha, bom, agora aqui outra coisa, né? Eu fico pensando às vezes na Amy, eu fico emocionado, irmãos, mas não porque ela era uma santa, que santa, Santanás, né? Se vocês quiserem saber quem foi a fundadora da igreja evangélica quadrangular, vai ver lá que vocês vão ver que coisa do cão ela era. Não porque ela era uma mulher perfeita, porque talvez eu acho que ela pecava muito mais do que eu. Acho que não, viu, cara? Se ela, por menos, ela não disse essa besteira, essa cagada que você falou. Porque, na verdade, você blasfema contra o Espírito Santo, contra Jesus e contra Deus aí. Contra os três. E agora, você vai ter que ver com Deus. Eu acredito que para você não há mais salvação. Eu acredito, pelo que eu sei de blasfêmia, viu? Então você mexeu com a Trindade, com a terceira pessoa da hierarquia celestial, você se lascou, cara, você se lascou, né? Você não será uma pessoa simplesmente lá no inferno, como uma pessoa com corpo humano, com cara de gente. Sim, com corpo de gente e cara de animal. Isso você pode ter certeza que é assim que as pessoas estão no inferno, aquelas que blasfemam com o Espírito Santo de Deus. Ela tinha suas reservas. De vez em quando ela sumia, ficava desaparecida. Riso, olha só. O cara é crítico, né? Dava umas escapadinhas, quer dizer, dava umas escapadinhas lá, né? Dava uma adulteradinha, né? Ia lá, prostituía, ia lá, bebia, ingeria droga e tal. Isso aí ele já tá sabendo que é, né? Então você já sabe. Procure para você ver o nome dessa fundadora que você vai ver quem é ela. Quem que vocês estão seguindo? Onde essa igreja foi fundada, né? E saiba que essa igreja é fundada nos Estados Unidos. Ué, mas ninguém é de ferro, né? Irmãos, ninguém é de ferro, né? Fala retirada da pregação. Todas essas falas desse reverendo, desse padre Mário de Oliveira, né? Desencadearam a criação de uma petição pública pedindo que o Conselho de Ética da Igreja do Evangelho Quadrangular tome as devidas providências, né? Para assinar a petição, basta clicar aqui. Tá aqui. Sabe qual é a melhor petição? Você que conhece a palavra de Deus e quer ser salvo? É você chegar e você fugir dessa sinagoga do diabo, porque ela vai continuar pior. Vai tirar o demônio e vai entrar o Satanás. Lembre disso. Até o fechamento dessa reportagem, a petição contra o reverendo já havia... contra o padre, né? Padre Mário de Oliveira já havia passado de 1.200 assinaturas. Nossa reportagem tentou falar com a assessoria de reverendo do padre Mário de Oliveira, mas não obtivemos retorno. Tá aqui embaixo aqui, né, para vocês aí a descrição, vocês lê, porque é uma vergonha. E quero dizer para você, uma igreja que liberou o pecado, uma igreja que verdadeiramente esse cara tá doente, esse cara é um débil mental, esse cara é um filho de Acã misturado com a pombagira. Infelizmente... Mas, graças a Deus, glória a Deus por isso, porque se o escândalo não viesse, se a apostasia não viesse, não poderia estar dizendo aqui, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E para você que vai deslikear, fique tranquilo, você não tem diferença desse cara, você é o mesmo, vai para o mesmo lugar que ele, e juntamente com essa igreja podre, ridícula, cheia de satanismo, de erotismo, de mentira, de demônios, e cheia de pessoas que contradizem e deturpam a palavra de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.